Dominic McLaughlin, o novo Harry Potter da série da HBO, falou sobre sua reação ao receber uma carta de Daniel Radcliffe, o grande primeiro Harry Potter. Falou sobre o conteúdo da carta e o que ela significa como uma espécie de passagem de bastão. E é disso que a gente vai falar hoje. Solta a vinheta. O novo pequeno astro da série de Harry Potter, que está sendo produzida pela HBO, Dominic McLaughlin, é um nome McLaughlin, convenhamos que seria melhor. Dominic McLaughlin é complexo. Dominic McLaughlin contou essa história num programa da BBC, o Saturday Mashup Live. Segundo ele, foi o seguinte: ele estava voltando para Glasgow de trem, quando o pai chegou e entregou uma cartinha. Ele leu, chegou no final e estava escrito Daniel Radcliffe. Nas palavras dele, foi inacreditável e insano. Foi mesmo? Será? Do outro lado dessa história tem o próprio Daniel Radcliffe. Ele deu uma entrevista recente e explicou por que decidiu escrever para o Dominic. Ele disse que, abre aspas, escrevi para desejar que o garoto tenha um tempo ainda melhor do que o que eu tive nos filmes. Eu tive uma experiência ótima, mas quero que o Dominic e o resto do elenco se divirtam ainda mais. E que quando eu vejo as fotos do Dominic e das outras crianças, dá vontade de abraçar todo mundo, porque eles parecem muito novos e eu me vejo ali, naquela idade, começando algo gigantesco. Fecha aspas, curti. Legal, bacana, simples, humano, legal, curti. Ele também comentou que não quer ser uma sombra ou ficar pairando sobre essa nova geração, nem aparecer na série como fanservice. A ideia é deixar o espaço livre para eles. Isso que vai ser difícil. Vai ser certamente o maior desafio disparado. Pelo menos no começo para essa nova série. Então a carta é isso. Aparentemente um gesto de camaradagem de alguém que sabe, de fato, exatamente a pressão que o novo Harry Potter vai enfrentar. E o Radcliffe não foi o único. O Rupert Grint, o Rony dos filmes, também escreveu uma carta por Alistair Stout, o novo Rony da série. Ele descreveu isso como literalmente passar o bastão para a nova geração, desejando que o garoto curta ao máximo a experiência e dizendo que é meio surreal ver esse ciclo recomeçando. Mas aí vem a pergunta que não dá para ignorar. Mas esse reboot agora faz sentido? Os filmes ainda são extremamente populares, continuam rodando em streaming o tempo todo, entram em ranking dos mais vistos e ainda são, para muita gente, a versão definitiva da história. Quando você pensa, principalmente a minha galera mais 30, quando você pensa em Harry, Hermione e Rony, é automático vir Daniel Radcliffe, Emma Watson e o Rupert Grint na cabeça. Isso coloca os novos atores, na minha opinião, numa posição extremamente ingrata. Eles vão ser comparados quadro a quadro com gente que virou ícone cultural. Esses três atores ainda estão, até hoje, marcados por terem feito esses três personagens. E vai ser muito difícil eles conseguirem se desvincular disso daí. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os atores do Star Wars, com exceção do Harrison Ford. Então, sim, eu acho que tem um risco real de esse reboot ser um erro de timing, porque o material original ainda é muito vivo. E eu acho que pode ser um erro estratégico se a HBO não conseguir convencer o público de que não é só a mesma história de novo. Agora tem um ponto aqui que eu não posso ignorar e é uma leitura minha. Para mim, isso é claramente uma estratégia de marketing muito bem amarrada. Pensa comigo, você tem o anúncio do Dominic
como o novo Harry Potter, a primeira grande leva de entrevistas e de repente surge uma narrativa perfeita. O menino recebe uma carta do antigo Harry Potter num trem voltando para casa em Glasgow. Trem, carta, Harry Potter. É praticamente um combo, né, de símbolos da franquia, principalmente ali no começo da história, né? Pode ter sido exatamente assim na vida real? Claro que pode. Mas o que me chama a atenção é como essa história é contada e quando isso aparece. Isso tem tudo a ver com como as grandes produções funcionam hoje. Assessoria de imprensa aliando o que pode virar manchete, jornalistas sabendo de antemão qual a história que rende título. Logo depois veio o Rupert Grint com outra carta pro novo Rony. E aí o estúdio claramente interessado em empurrar pra frente a narrativa de passar o bastão. Eles precisam absurdamente disso. Dessa passagem de bastão, de transformar isso em algo novo. Precisam que essa obra tenha uma alma própria. Precisam necessariamente disso. A comparação vai ser inevitável, mas eles precisam minimizar o máximo possível. Deixa eu colocar isso de uma forma bem clara. Eu não acho isso errado, pelo contrário, eu acho que é um marketing inteligente. O Daniel Radcliffe muito provavelmente escreveu uma carta sincera de coração porque ele sabe o peso desse papel. O Rupert Grint também pelo mesmo motivo, só que numa produção desse tamanho, nada que é bom de narrativa passa batido. O que o marketing faz? Ele pega um gesto genuíno, escolhe quando isso vai ser contado, em qual programa, em qual fase da campanha e transforma em história oficial para a imprensa e para o público. Então, quando a gente vê, menino recebe carta do Daniel Radcliffe num trem, acha tudo isso insano, não pode reagir por causa das pessoas em volta. E logo em seguida, o Rupert Grint também escreve uma carta pro novo Rony passando o bastão. Isso para mim tem a assinatura clara de uma equipe de marketing trabalhando com material humano real. É espontâneo na origem? Provavelmente sim. O sentimento é real, o gesto pode ser real, mas o encaminhamento público disso, o timing, as manchetes, a forma como as entrevistas são montadas, isso tem muito mais cara de estratégia de comunicação do que de coincidência. E de novo, eu acho que faz sentido, humaniza o projeto, protege as crianças, trazendo meio que a bênção da velha guarda, ou seja, pode ter um certo carinho de verdade nessas cartas, mas também tem um marketing muito bem feito em como essa história é contada para o mundo. E você não precisa escolher uma coisa ou outra, pode fazer os dois e tá tudo bem. Eu acho que tá certo, eles têm que fazer isso mesmo, é marketing, né? É publicidade, tem que fazer. Se vai dar certo, é outra história, mas que eles têm que fazer, eles têm. Agora eu quero saber de você. O gesto de Radcliffe muda o jeito como você enxerga esse reboot? Você acha que ainda é cedo demais para recontar essa história? Comenta aqui embaixo, galera. Esse foi o Super Take de hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Manda esse vídeo para todo mundo, pro amigo, amiga, brother, tio, tia, sobrinho. Galera, conto muito com a ajuda de vocês. É claro que é importante eu ter esse respaldo e as críticas aqui embaixo são super bem-vindas. A gente se vê no próximo vídeo.